Então, João capítulo 9. E nós vamos ler do versículo 1 a 12. João 9, versículo 1 até o versículo 12. A cura do cego de nascença. Eu acredito que você veio aqui hoje com muito interesse de ouvir e entender a palavra de Deus. Sim ou não? Então veja bem, a palavra de Deus, ela se manifesta por revelação. E quando ela é revelada, ela nos atinge lá no espírito, ela traz vida. Agora, quando Jesus pregava, ele dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então muitas vezes nós estamos na igreja sem ouvidos para ouvir, nós estamos com a mente lá longe. Então você tem que dominar a tua mente agora, prestar atenção, se concentrar. Por quê? Porque a tua mente é um fator importante para a palavra de Deus ser revelada no seu coração. Primeiro a palavra chega na tua mente, pois o Espírito Santo transfere aquilo para o teu coração. Se a tua mente estiver dispersa, você vai olhar para mim assim, ó. Você está com a cabeça tão longe, você está lá com a cabeça no macarrão. Você vai perder, você não tem ouvidos para ouvir. Então, se firme agora não conversa com ninguém, não levanta, dá uma inquietação na cara, daqui a pouco a pessoa está olhando para mim, ela levanta, vai lá e volta. Não precisava fazer isso. Fica aí, presta atenção, tem que ter concentração. Vamos ler? Versículo 1 de João 9. Caminhando Jesus viu um homem, repare bem esse homem, cego de nascimento, um homem cego de nascimento. E os seus discípulos perguntaram, olha bem a pergunta: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, na mente dos discípulos, eles tinham esse entendimento: alguém pecou para que esse homem nascesse cego, ou foi o pai, ou ele mesmo. Ele não poderia ser que ele nasceu cego. Continuando, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Se você ler esse versículo aqui, bom, deixa eu ler, depois eu vou explicar. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar. Deus, estamos diante de uma verdade profunda do Evangelho. E pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Olha como eu preciso do Teu Espírito para falar, Senhor. E para transmitir o que eu vejo nesse texto. Preciso das palavras espirituais, Senhor. E nós precisamos da revelação do Teu Espírito. Assim abra o nosso entendimento, Senhor. Olha estes meus irmãos, estas minhas irmãs. Precisamos muito ver, assim oramos pela fé, em nome de Jesus. Diz assim, igreja, amém.
Então Jesus está caminhando e ele vê esse homem cego de nascença. Ele nasceu assim. E os discípulos fazem uma pergunta: quem pecou? Foi ele mesmo? Ou seus pais que pecaram e ele recebeu uma punição para nascer cego? Então, na mente dos discípulos, eles tinham esse entendimento: os pais fizeram alguma coisa de errado e Deus castigou o filho com cegueira. Se você for ler o Velho Testamento, você vai ver coisas assim na Velha Aliança. Eles tinham essa mentalidade. Ou ele pecou, ele não poderia ter pecado porque ele não existia. Como que ele poderia ter pecado e nascer cego por um pecado dele? Agora a pergunta é essa: por que uma pessoa nasce cega? Deus não é amor? Deus não é bom? Então, como é que alguém nasce cego? Por quê? Eu estava pensando, né? Eu já preguei isso. Por que uma pessoa nasce defeituosa? Por quê? Porque existe doença que entra no corpo de alguém e mata uma pessoa. Por que existe isso? Por que existe tanto sofrimento na terra? Por que o homem morre e viver é tão bom? Mas por que a morte existe? Que coisa horrível! Todos nós vamos morrer. Que coisa triste! Por que existe uma carga emocional terrível na alma do homem? Angústia, depressão, medo, tristeza. Por que existem essas coisas? Por que existe tanto sofrimento? As crianças morrem prematuras. Por que existe aborto? Por que existe tanta coisa ruim nesse nosso planeta? Por que existem essas coisas? Por que alguém como este homem, acho que quando ele nasceu, a sua mãe o pegou, nem sabia que ele era cego, que tinha nascido cego. Mas depois de um tempo começou a perceber que ele era cego, ele não tinha reação de nada. Não sabemos se ele tinha o globo ocular, não tinha. Mas ele nasceu na escuridão, cego, triste, no escuro. Mas por que existem essas coisas? Mas Deus não é amor? Deus é bom? É bom. Mas por que então acontece isso? Por que alguém nasce defeituoso e cego e sofre uma vida inteira? Por quê? Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. E nós vamos ler ali versículo 12. Eu quero que você entenda isso. Quem vem no estudo bíblico sabe isso bem. Mas vamos ler versículo 12, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se a gente ler esse texto descuidadamente, nós não vamos perceber porque o sofrimento existe, mas a Bíblia diz que por um homem, Adão, o que aconteceu com Adão? Adão pecou, transgrediu o mandamento de Deus, e a Bíblia diz que por esse ato de pecado entrou uma coisa chamada pecado no mundo. Então o que é essa palavra pecado? Pecado não é só fazer uma coisa errada, ali é um pecado que eu cometi. Pecado é um sistema maligno de destruição e sofrimento que entrou por Adão no mundo todo. Entrou em todo ser vivente, em toda a raça humana. É que nem um vírus ruim, maligno que entra num computador. O computador tinha lá todos os seus programas, o seu HD, milhares de informações boas guardadas. Aí vem um vírus maligno, entra ali e corrompe tudo aquilo, estraga tudo aquilo, faz daquelas boas informações uma coisa corrompida que não produz mais resultado.
Então o pecado é um sistema de destruição, é como um vírus da dengue, entra no corpo humano, como um vírus de HIV entra no corpo humano, vai tirando toda a sua resistência, vai mexendo com a sua genética, com o seu metabolismo, até matar e destruir aquele corpo humano. Então o pecado é isso, é um sistema de destruição, um vírus maligno, que entrou no mundo por Adão e contaminou toda a raça humana. Então a partir de aí é que as doenças vieram existir. Por causa do pecado é que uma criança é gerada e nasce defeituosa. Não é culpa dos pais nem dela. Por causa do pecado que existe a morte, o sofrimento, a doença, a tristeza, a angústia, a dor humana, o sofrimento humano. Então o pecado, tem que ter uma visão clara disso. É um sistema maligno de destruição que entrou no primeiro casal. E eles ficaram com o vírus e transmitiram estes vírus a toda a raça humana. Então a partir daquele momento que o homem pecou, essa coisa foi introduzida no mundo. Essa coisa foi introduzida nos animais, nos vegetais, nos seres viventes. E ali, em Gênesis capítulo 6, quando Deus resolve derramar um dilúvio e dar cabo de todo ser vivente, ele fala para Noé por que ele faria isso. Ele disse que todo ser vivente do planeta havia corrompido o seu caminho. Então uma grande corrupção entrou na raça humana. Então quando você ver alguém de nascimento assim, você ver alguém sofrendo, você vê alguém doente, não é que Deus é ruim e pôs a doença para castigar a pessoa, não é que Deus quer matar ou punir a pessoa, não, isso não é de Deus. Essa coisa chamada pecado introduziu o sofrimento em toda a raça humana, e todos estão contaminados. É por isso que tem tanto defeito, tanto problema, tanta dor, tanto sofrimento. Então, por que um homem nasceu cego, nunca viu a luz de nada, nunca viu o seu próprio rosto, nunca viu o rosto? A coisa mais linda é você ver a criança pequena, quando percebe a mãe ou o pai, dá o primeiro sorrisinho, geralmente dá num cantinho assim, quando está começando, no cantinho da boca, o primeiro sorrisinho, não sabe nem sorrir direito. Aí ela olha para você, olha assim, e dá aquele sorriso, vai aprendendo a se comunicar, é uma coisa mais linda. Mas esse homem nasceu na escuridão, nasceu no escuro, destruído, sem luz, não é? E nunca teve o privilégio de ver nada daquilo que nós temos visto desde o seu nascimento. Agora, volta lá para o texto, vamos trabalhando nisso aqui, e Deus vai dar graça de eu expressar isso. Então, olha o que Jesus diz no versículo seguinte: respondeu ele, nem ele pecou, nem seus pais. Agora, se nós olharmos essa tradução, diz assim: mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Dá a entender que ele foi feito assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então por isso que eu tenho que pelo menos ter 3 Bíblias, 3 traduções. Porque se você ler descuidadamente, parece que foi Deus que fez ele ser assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aí eu fui pesquisar essas coisas. Então o texto verdadeiro é esse aqui, ó. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras de Deus. Então esse foi aqui, ó, esse foi é uma coisa que tem que ser eliminada, não é? Por isso que a gente tem que ter pelo menos 3 traduções da Bíblia em casa, para você pesquisar, e nos textos originais e analisar, porque uma vírgula às vezes dá um sentido totalmente diferente numa frase e faz com que a gente não entenda a realidade da palavra de Deus.
Então Jesus Cristo disse: nem ele pecou, nem seus pais. Não é maldição de pai, não é maldição da lei, né? Mas para que se manifestem neles as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Agora, eu estive pensando sobre fazer as obras de Deus. Então, o que é a obra de Deus? Você pode ter certeza que não é fazer churrasco. Também não é vender coxinha na igreja. O que é a obra de Deus? Não é um monte de festa que a igreja está acostumada a fazer. Às vezes a pessoa pensa que obra de Deus é fazer um monte de coisa que o mundo faz junto com a igreja, e é obra de Deus. Então, às vezes, o nosso conceito de obra de Deus é correr para lá, correr para cá. Quer ver um conceito de obra de Deus? Está aqui, vou te mostrar aqui. Você que mora nessa região, acho que ao abrir a sua caixinha de correio ou não, você encontrou isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É uma casquinha de pão puma. E está escrito assim: atenção! Pão para purificação do lar. Pão para purificação do lar. Eu vou dizer para você o que é a obra de Deus. E está assim: fique com este folheto, este pão na sua casa até o dia tal, pois todo mal que estiver na sua casa será atraído para o pão. Então, esse pão, você vai ficar com ele um período, e o mal, primeira coisa, o mal está na tua casa. Primeira coisa que eles querem pôr na tua cabeça, que o mal está na tua casa. Sempre o mal está na tua casa. Aí você vai ficar com esse pão, e esse pão vai fazer assim, ó, que nem um grande aspirador, ele vai chupar o mal da tua casa. Vocês estão entendendo? E aí vem uma série de coisas aqui, olha aqui. Ore o Pai Nosso todos os dias, até a sexta-feira, que vai te libertar. Né? Aí na sexta-feira você vai retirar esse pão da embalagem e vai lá, porque vai resolver o problema. Isso aqui é um conceito de fazer obra de Deus. A pessoa que é trabalhada na cabeça dela, é trabalhada, olha, pega esse pão, corre o bairro todo, joga lá. Primeiro você vai abrir a caixinha, não tem nada que fale de Jesus, não tem uma informação correta que fale de Deus. Não tem um versículo claro que uma pessoa que não conhece a Bíblia pegue e leia e entenda Jesus Cristo. Primeiro prega um mal na tua casa, e depois isso aqui vai absorver o mal. Então isso é um conceito de obra de Deus. E quem está fazendo isso, pode estar com um coração sincero, achando que está fazendo a obra de Deus. Mas seria isso, fazer a obra de Deus? Mas pastor, e a boa intenção? Deus não leva em conta a boa intenção. O que Deus quer é o seguinte, é que se fale a verdade, que se mostre a verdade, que se pregue a verdade. Boa intenção às vezes é no coração do homem, mas uma boa intenção para uma heresia, como Deus vai ver isso? Então precisa ter um conceito correto de que é fazer obra de Deus. Porque eu penso que muita agitação, muita coisa, vai para lá, vem para cá, vai para lá, leva todo mundo para cá, leva todo mundo para lá, isso é obra, mas às vezes não passa de agitação, de ocupação, fazer da igreja um salão de festa. E às vezes o que de Jesus está sendo transmitido é zero, meus irmãos. Então o que Jesus falou sobre fazer, o que é obra de Deus, né? Às vezes a gente vê, estou fazendo a obra, mas será que está fazendo a obra de Deus? Então aí mesmo em João, volta um pouquinho, você vai chegar no capítulo de número 6, você já leu isso, então eu vou ter um bom tempo nesse capítulo com vocês. Então versículo 28 do capítulo 6 de João.
Dirigiram-se, pois, a ele perguntando. Então, pessoas que querem fazer a obra de Deus. Que faremos para realizar as obras de Deus? Quem são essas pessoas? É o pessoal da lei. Então a lei era assim: não faça isso, não faça isso, e faça aquilo, faça aquilo. A lei era assim: não pode e pode. Então essa gente, elas vêm com isso na mente. O que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Gente que quer realizar as obras de Deus. O que nós vamos fazer? Eles pensavam assim, ó, Jesus vai falar, faz isso, isso e aquilo, que é um bom problema, a gente faz e está resolvido a obra de Deus. Mas olha a resposta, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta. Ó, Jesus falou, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Olha que resposta frustrante para aquelas pessoas. Eles esperavam que Jesus fosse falar, faz isso e aquilo, e é fácil. Mas Jesus Cristo disse que a obra de Deus é crer. Crer naquele que por ele foi enviado. Crer em Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. Então eu posso fazer tanta coisa. Posso criar na mente das pessoas tanta coisa e levá-las a fazer. E elas não estão fazendo a obra de Deus. Elas estão cumprindo rituais. Não tem nada de Deus naquilo que elas estão fazendo. Às vezes elas são transmissoras de heresias. Elas estão propagando um engano para que a pessoa não enxergue realmente o que é a obra de Deus. Então a obra de Deus é levar alguém a crer em Jesus Cristo. É isso, é o foco de tudo, é o centro de tudo. É o centro de tudo, é o dínamo de todas as coisas. Agora vamos continuar a leitura. Então lhe disseram eles, que sinal fazes? Eu quero ver alguma coisa. Eu quero ver, para que vejamos e creiamos em ti. Quais são os teus feitos? Aí eles disseram, nossos pais comeram maná lá no deserto, como está escrito, Deus de comer pão do céu. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Agora olha a declaração. Respondeu-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Olha aí, ele atraindo as pessoas para si. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Então eles tinham uma visão assim, olha, caiu aquele maná, foi o pão do céu, faça isso, aí nós vamos acreditar. Mas o verdadeiro pão do céu era ele que Deus havia dado para todo aquele que acreditasse nele. Isso era a obra de Deus. Não tivesse mais fome e não tivesse mais sede. Agora no versículo 36. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, vocês não acreditam. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então todo aquele que o Pai dá, esse vai vir a ele. E aquele que for a ele, de maneira nenhuma, toda aquela pessoa que for a ele, de maneira nenhuma será lançada fora. Ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, olha lá, olha a vontade de Deus, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele está mostrando o que é a obra de Deus. Continua. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Agora presta atenção. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer
e eu ressuscitarei no último dia. Então presta atenção nisso, meu irmão. Ninguém pode vir e ter revelação e a fé em Jesus Cristo se o próprio Deus não trouxer essa pessoa. Entende? Então, existe um mover de Deus, uma ação de Deus no mundo todo pelo Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo que Deus está atraindo as pessoas não crer nestas coisas, mas crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Ninguém vai ter entendimento aberto, vai ter uma visão clara de Jesus Cristo, uma fé fundamentada nele, se Deus não lhe der revelação e se ele não for trazido pelo próprio Pai. Olha como a obra de Deus é uma coisa muito mais séria do que ficar fazendo um monte de coisa. Às vezes nós acostumamos fazer um monte de coisa que era mais obra da organização do que obra de Deus, porque tinha que fazer para manter as pessoas dentro da igreja ocupadas o tempo todo, não ter chance de fazer outras coisas. Então a obra de Deus, conduzir um coração a uma fé fundamentada só em Jesus Cristo, em nada mais, até a pessoa centralizar Jesus e nada mais, é um trabalho imenso. Agora, isso acontece porque só Deus é que traz. Antigamente eu me preocupava com as pessoas, tentar enfiar na cabeça delas. Hoje eu não me preocupo mais, porque eu não tenho poder de abrir a cabeça de ninguém, mas conheço alguém que tem poder de abrir o coração, que é o Espírito Santo. E quando ele age, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É obra de Deus. Então Jesus Cristo disse: olha, ninguém pode vir a mim. Vocês estão rejeitando, vocês estão resistindo ao que eu estou falando, não tem problema. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Isso é obra de Deus. Então eu posso ver Deus trabalhando de uma forma não organizada, como a gente vê a igreja hoje. O Espírito Santo em todos os lugares, operando, trazendo pessoas de uma forma ou de outra, que vão ouvir a voz do verdadeiro pastor, que vão crer realmente em Jesus Cristo, e aí a obra de Deus será feita. Então, meu irmão querido, quando Deus revela, olha, você quer ver uma coisa aqui? Eu vou pular um pouquinho, vai ali em Atos 16, depois de João. Por isso que eu deixei de me preocupar e descansar em Deus, né? Atos 16. Nós vamos ler ali a partir do versículo 11. Atos 16, 11. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Atos 16, 12 agora. E dali a Filipos, a cidade macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentamo-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Agora presta atenção. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Essa mulher vendedora de púrpura, ela era temente a Deus da forma sem conhecimento, mas ela começou a ouvir o que Paulo falava. Agora, quem que abriu o coração dela? Então o Senhor lhe abriu o coração, foi uma ação de Deus. Ela olhou para Paulo, ouviu aquelas palavras, e aqui dentro o coração foi aberto por Deus e ela entendeu.
ela entendeu. Logo a seguir já vem o espírito de adivinhação, porque ali já começaria uma igreja, e já vem em seguida o espírito de adivinhação para confundir, criar confusão. Mas Deus abriu o coração dela. Não diz que ela se arrependeu, não diz que ela ficou pensando, não diz que ela fez um montão de coisa, nem que Paulo falou, quem quer aceitar Jesus? Mas quando Paulo falava, Deus abriu o coração dela. Alguém poderia dizer assim, pastor, o senhor não faz apelo na igreja? Nem vou fazer. Olha aqui no Novo Testamento se alguém falou isso. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Não tem um. Cantar uma música melosa, olha agora. Você que trouxe alguém na igreja, pega na mão dele, traga aqui na frente para ele aceitar Jesus. Você não vê um. Ninguém fazendo, nenhum dos apóstolos. Agora você vê eles pregando, falando. E as pessoas ouvindo aquilo e se convertendo sozinha. Você vê Atos 2, o Espírito Santo foi derramado. Foi derramado. E Pedro começou aquela pregação pesada. Daqui a pouco aqueles 3.000 que ouviram, falaram assim, o que nós temos que fazer, varões e irmãos? Pedro não falou assim, aceita Jesus, levanta a mão, olha, porque você vai para o inferno, não. Pedro pregou Jesus e o coração deles foi afetado com a palavra, foi compungido, foi sensibilizado, e eles vieram para o Evangelho trazidos por Deus. Então eu creio nisso, que quanto mais eu falar do Evangelho e as pessoas vão ouvindo, a hora que Deus abre a mente, o entendimento, ela se converte sozinha. Acontece um novo nascimento sem que ninguém saiba, mas é uma coisa de Deus e a pessoa. Então a gente vê tanta coisa para ajudar o Espírito Santo. Mas essa mulher, Deus abriu o coração dela. E para mim, a coisa mais excelente e gloriosa é quando eu vejo que alguém teve o coração aberto e entendeu o Evangelho, a graça de Deus, a obra da cruz, o sacrifício perfeito. É só por revelação. Agora volta lá em 6 de João. Nós vamos ler bastante ainda. Então, versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? Tem a vida eterna. O que crê nele, que é o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. A obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo, e o que crê nele tem a vida eterna. Já tem, nunca mais será tirado essa vida eterna dele. Eu sou o pão da vida. 49, vossos pais comeram maná no deserto, morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é o que? A minha carne. Mas pastor, que coisa doida. Para quem Jesus está falando isso? Está falando para judeus que estão debaixo de lei, que não podia comer carne de porco, que não podia comer chouriço, beber sangue. Na lei era proibido. Agora vem um homem falando, quem comer a minha carne, que coisa louca é essa, não é? Mas como é que ele está falando isso? Ele está se apresentando como um pão. O que é o pão? O pão é que sustenta a tua vida. O arroz, feijão, a batata que você come se transformam na sua própria carne, no teu sangue, nos seus tecidos, nos teus ossos. O pão que você come se transforma em você. Então Jesus está mostrando que se eu me alimentar dele no espírito, eu me transformo com ele, eu me torno um no espírito com ele. Ele não está dizendo um pão literal, que nem isso aqui, mas ele é o pão espiritual, totalmente diferente. Continua dizendo, porque ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Por que ele fala carne?
Porque na carne de Jesus o pecado foi julgado. Na carne dele todo aquele sofrimento que entrou por Adão foi pago e posto na carne de Jesus. Na carne de Jesus as maldições caíram. Aquele corpo do Cordeiro que foi crucificado na cruz é aquilo que dá vida a todo aquele que acredita, porque na carne dele ele foi julgado. O pecado foi julgado na carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos de comer sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga em Cafarnaum. Agora o que aconteceu? Jesus está falando uma palavra espiritual. Se aquele povo pensasse um pouquinho, tivesse revelação, eles iriam perceber que Jesus se apresenta como um pão da vida eterna, um pão da eternidade que alimentaria, daria vida a eles. Mas eles, com aquela mente humana, carnal, aquela mente de homem natural, não entenderam nada. O que eles fizeram? Abandonaram Jesus. Olha como Jesus foi abandonado, olha lá. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele mostra: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então o que Jesus diz? Jesus falou, pregou um sermão profundo, mas eles não entenderam nada, eles não tinham revelação, não tinham cabeça para entender. É assim a palavra da graça, o Evangelho. É só por revelação que a pessoa entende. Você pode falar, e muitos como esses não vão gostar, eles vão abandonar a verdade. Jesus sabia disso. Jesus disse: olha, as palavras que eu estou dizendo para vocês não são coisas naturais, humanas. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Olha lá, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. O que torna a coisa viva dentro de nós? É o Espírito, é lá dentro. O Espírito é que vivifica, né? A coisa é vivificada, se torna viva no nosso espírito, pela ação do Espírito Santo. Isso é a revelação. Então muitas vezes a palavra está aqui, mas não é viva aqui. Você sabe, até recita alguns versículos aqui, mas aqui dentro a coisa não brilhou, não vivificou. Vou ler o 63 de novo. O Espírito é o que vivifica a carne. O que ele fala aqui, a carne? As coisas, o homem natural, a mente natural, a vida natural. Ele fala: a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são isso, são espírito e vida. Agora preste atenção. Contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, aquele povo rejeitou, eles não entenderam uma palavra espiritual. Por isso, meu querido, o Evangelho só é entendido no Espírito. Não se preocupe com as outras coisas. É só no Espírito. Olha lá o resultado. Tudo isso baseando-se. O que quer fazer a obra de Deus?
A obra de Deus é essa, que vocês acreditem a quem Deus enviou aqui na terra, que é Jesus. É isso a obra de Deus. À vista disso, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Jesus não ficava amarrado, quer ir embora vai, não entendeu. Se o Pai não trouxer, não vai entender mesmo. Não vai entender, não adianta. Ele foi abandonado por um monte de discípulos. E chegou para aqueles que estavam perto e falou: se vocês quiserem ir embora, pode ir também. Aí qual foi a resposta? Respondeu Pedro, versículo 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Está assim na sua Bíblia? Um de vós é diabo. Quem era o diabo? Judas. Se ele falou, era. Agora, quando Jesus mandou de 2 em 2, eles fizeram muitos milagres, Judas estava lá, e era diabo. Não estava? Eles não fizeram muitas curas, não expulsaram o demônio em nome de Jesus, não vieram tudo contente. Pelo teu nome os demônios se nos submetem. Todos nós somos bons mesmo, né? Judas estava lá, era diabo. Fez os mesmos sinais. Quando Jesus lavou o pé dos discípulos, Judas estava lá. Jesus também lavou o pé dele, era diabo. Você aceita isso que eu estou te dizendo? Ele disse: um de vós é diabo. Ele não diz assim, é um não convertido, ele diz é diabo. E fez coisas extraordinárias e andou junto. Você acredita nisso? Posso falar isso com você? Você vai ficar meio escandalizado, que nem os que estavam aqui iam embora também. Versículo 71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, todo esse capítulo aqui, Jesus trata disso. A obra de Deus é essa, que vocês acreditem. Acreditem em quê? Não é em qualquer coisa, naquele que por ele foi enviado. E ele vai discorrendo e mostrando, centralizando tudo nele, para que as pessoas acordassem. Ele vê que aquele povo é um povo que está lá, mas está de mau grado, não acredita, ele não tem entendimento. Jesus não está preocupado muito com isso, mas diz que aquele a quem o Pai conceder vai entender. Vai entender. Então o que quer fazer a obra de Deus? Queridos, quando eu comecei o Evangelho eu não via nada disso. Era fácil fazer a obra de Deus. Eu chegava assim, tinha lá um mendigo na rua, eu chegava: vem aqui. Ó, Deus amou o mundo de tal maneira, então aceita Jesus aí, aceita, faz oração, Jesus eu me entrego, salvei mais um. Eu fiz isso de monte. Deus do céu, seria ficar dias com aquele homem para tentar introduzir uma verdade no coração dele. Você acredita nisso? Dias, até que ele fosse entendendo e fosse salvo. Para uma pessoa ser salva não é uma questão de festa. Leva tempo para ela ser centralizada na verdade, ser salva. Às vezes a pessoa passa anos dentro da igreja e não é salva. Fez de tudo dentro da igreja e nunca teve uma visão do que era salvação. Olha, isso é doloroso de se falar. A obra de Deus é séria. Mas é crer em quê? Em Jesus. Nossa, o tempo já passou, meus irmãos. Volta lá para o capítulo 9. Versículo de número 5 do capítulo 9. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
E dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, imagine esse homem que viveu uma vida toda, não sabemos a idade dele, mas os pais depois disseram que ele já era grande, adulto, que respondia por si mesmo. Mas imagine alguém que nasceu cego, que viveu na escuridão, que ele tivesse 40 anos, ele viveu 40 anos, desenvolveu sua audição, desenvolveu seu tato, paladar, olfato, né? Mas viveu 40 anos no escuro, e ele era um tipo de mendigo, vivia uma vida muito pobre, passou muita necessidade. O que tinha dentro do coração desse homem? Esse homem era destruído, devia ser um depressivo, um angustiado, pessoa triste, destruída. Se uma pessoa normal, que tem um corpo normal, que tem tudo, tem saúde, às vezes cai nesse buraco na sua própria alma, como se sente alguém que nunca viu, que só viu escuridão, totalmente arrasado e destruído, arrebentado nas suas emoções, caído na sua alma, uma mente cheia de conturbação, não tinha imagem de nada, não sabia como era nada, e mendigo. Então Jesus precisava tratar ele nos dois aspectos, não era só curar aqui. Jesus precisava curar a vista, mas também tratar dele ali dentro. Mas Jesus, o Senhor mandou ele lá para o tanque de Siloé, não é? O Senhor não curou o leproso na hora? Curou. A mulher do fluxo de sangue não tocou, não foi curada na hora? Foi. Quantos outros o Senhor curou na hora? Por que esse o Senhor não curou na hora? Né? Porque Jesus viu os dois aspectos, o aspecto físico, o aspecto interior. Então Jesus dá um problema para esse cego, para ele poder ver. O guspe, a saliva de Jesus, o lodo que ele fez, não era ungido. Ele só aplicou aquilo nos olhos do cego para o cego ter como se lavar, uma razão de se lavar. E mandou o cego lá para o tanque de Siloé. Eu estava vendo um historiador que estava dizendo a distância de onde Jesus estava e desse tanque. Parece que o tanque era ali, ele desceu à direita e o tanque era ali, né? Mas diz que ele estava numa distância de 11 quilômetros do tanque. Precisava largar a sua região, ir lá no tanque de Siloé. Jesus não mandou os discípulos dar a mão para ele. Olha, leva ele lá, Pedrão, você que é bonzinho, santinho, leva ele lá, né? João, você que é amoroso, pega ele no colo, né? A Bíblia diz que mandou ele se lavar lá. Agora, por que Jesus mandou um homem desse percorrer uma longa distância sendo cego? Não podia curá-lo na hora? Podia. Jesus precisava tratar, antes dele ver aqui, Jesus precisava tratar de dentro do coração dele. Então aquela dificuldade, aquele caminho, aquilo ali, naquilo ele descobriria coisas e seria tratado por Deus. Que só aquele caminho é que traria essa cura, esse trabalho dentro do coração dele. Agora, por que às vezes as coisas não acontecem para nós tudo relâmpago? Nós gostamos que tudo seja para ontem. Tem muita gente que prega e promete isso. Porque Deus sabe quem nós somos por dentro. Deus sabe o estrago que o pecado fez em cada um de nós, mesmo nós sendo salvos e filhos. Deus sabe os defeitos, a luta, tudo que temos por dentro. E às vezes nós temos que caminhar anos para certas coisas serem tratadas, removidas, ajustadas dentro de nós. Não pensa que, olha, Deus, quando Ele olha para nós olhamos para Deus e nós queremos assim: Deus, resolve tudo na minha vida terrena.
quero conquistar tudo, né? Essa palavra conquistar da década de 90 para cá virou a mais falada, conquistar e possuir e tomar posse, né? Virou a mais falada. Que todo mundo fala, toda música eu vou conquistar, vou tomar posse, toma posse, né? Que todo mundo fala. Mas Deus, quando Ele olha para nós, ele olha com uma visão espiritual, ele nos vê na eternidade. Quando Deus olha para nós, Ele vê o projeto dEle, e Ele nos vê na eternidade perfeitos, as primeiras coisas todas passadas. Então, em primeiro lugar, na ótica de Deus, não é Deus fazer o que eu quero tomar posse. Primeiro Deus quer fazer esse aperfeiçoamento, esse trabalho, aquilo que coopere para o meu aperfeiçoamento para chegar lá. Às vezes muita coisa que eu estou querendo tomar posse tem nada a ver com aquilo que Deus quer para a minha vida. Então eu posso gritar, posso rodear, tomar posse e gritar e cantar, até chorar, é muito bonito. Mas se não tiver no projeto de Deus, se não coopera para o meu aperfeiçoamento, se não faz parte daquela obra interior que Deus quer fazer em mim, então não adianta eu me espernear, dar ordens para Deus, porque não vai acontecer na minha vida, porque não está em acordo com aquilo que Deus quer para mim. Você entende isso? Para uns às vezes a caminhada é mais curta e vai resolver, para outros a coisa é mais longa, e a gente não gosta de caminhar até o tanque de Siloé, até Deus tirar aquelas coisas de dentro de nós, soltar a nossa mente, soltar as nossas emoções, soltar o nosso coração, tirar as heresias que às vezes foram postas, mudar-nos na mente, no coração. Às vezes leva anos, e nós estamos caminhando. Então Deus precisava tratar dele de que forma? Dos dois jeitos, por dentro e por fora. A vista era a última coisa que ia acontecer lá. Então imagine aquele cego caminhando, tendo dificuldades, tropeçando, pegando aqueles caminhos ali. Não sei se alguém ajudou, não está escrito. Mas ele não podia desistir. Quantas vezes veio na mente dele: para aí, desiste, está difícil, reclama, né? Larga tudo, destrói tudo. Mas ele continuou firme naquela caminhada. Então, meu irmão, às vezes a gente não entende o porquê de certas coisas. Não tente entender. Você vê o diabo na caminhada lá? Jesus mandou ele caminhar. Tinha que caminhar. E se ele tropeçou na pedra? Tinha que caminhar. Já estava no projeto. Vocês estão entendendo ou não? Jesus precisava tratar dele por dentro. Então, presta atenção, não precipite as coisas. Às vezes a gente quer uma coisa de Deus e fica ali: me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. Me dá aquilo, eu quero aquilo. Às vezes nós não estamos preparados para aquilo. Você quer casar? Não casou ainda? Se não aconteceu, dá um tempinho, porque talvez você não esteja preparado para casar. Acredita nisso? Você vai arrumar um problema para a tua vida. É verdade. É verdade. Sabia disso? Você vai se arrebentar. É. Então, descansa no Senhor. A gente quer forçar certas coisas acontecendo na nossa vida, e quando Deus não faz, a gente faz, que nem Abraão. Isaac não vinha e falou: que isso é uma coisa, eu vou dormir com a minha escrava, eu vou engravidar ela e vai dar certo. Gerou filho para a escravidão. Fez tudo errado. Vamos ter paciência. Se não aconteceu, Deus, glória a Deus. Então o Senhor está tratando de mim. Calma, vai ser tudo bom, o Senhor cuida de mim. Então, esse homem foi andando, mas uma hora terminou a caminhada. E aí ele chegou ali na água. Vou passar uns 10 minutos. Fala amém. Amém. Aí quando ele chegou ali na água, não sei como ele chegou. Deve ter ouvido aquele barulhinho da água, aquela coisa toda. Mas chegou uma hora que terminou a caminhada. Ele chegou, pôs a mão naquela água e lavou o lodo que estava nos olhos dele. Conforme ele foi lavando aquilo, o poder de Jesus se manifestou lá. Ele cumpriu a jornada.
E aquilo começou a clarear, e ele passou a ver. Ele passou a ver. Imagine dentro do coração dele aquela mudança que teve. Aquele processo todo caminhando até chegar lá. Ele passou a ver. A vista lhe foi restaurada. E não somente isso. Muita coisa lá dentro também foi restaurada. Com a restauração da vista. Você entende isso? Agora pensa, alguém que nasceu cego na escuridão, escravizado. Como é que ele foi liberto poderosamente por Jesus Cristo? A alegria deve ter entrado no coração daquele homem, uma satisfação. Só que ele não sabia quem era Jesus. Não foi ele que veio ao encontro de Jesus. Foi Jesus que foi ao encontro dele. A Bíblia diz que não foi ele que teve fé. A Bíblia fala que ele nem foi ao encontro de Jesus, ele não teve nenhuma manifestação. Foi Jesus que foi ao encontro dele. Passou por um caminho duro, mas quando lavou o rosto, viu. Ele foi tratado por dentro e tratado por fora. Vocês estão entendendo? E aquele homem veio. Agora, passa tudo isso aqui. Os fariseus ficaram com raiva. Quem eram os fariseus? Os que tinham que pregar, receber Jesus Cristo como Messias e ensinar a verdade para o povo. Eles eram contra o Evangelho, porque o que Jesus ensinava ia quebrar todas as tradições deles. Olha lá os fariseus, versículo 13, olha lá. Levantaram-se, pois, os fariseus, o que dantes fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Ele não tinha uma visão de Jesus ainda. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram: este é o vosso filho? De que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, lá, idade tem, falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado: se alguém confessar Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como abriu os olhos? E ele respondeu: já vos disse, não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornai-vos discípulos, seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Olha lá, quem que está falando? Olha lá, sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. É Deus que está falando? Sabemos que Deus não atende a pecadores, ou são eles, os homens? Então a pessoa pega esse versículo e fala assim: Deus não atende pecador. Mas não é Deus que está falando, é a mente deles, era a visão que eles tinham. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele eu creia? Agora Jesus se revela: já o tens. E Jesus lhe disse: já os tens visto, é o que fala contigo.
Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, depois de todo esse processo, Jesus se revelou a ele, e aí brotou a verdadeira adoração dele. Esse homem está pregando o evangelho até hoje e nunca mais foi a mesma pessoa. Você aceita isso? Hã? Então Jesus, ele veio, ele é a luz do mundo, e veio dar vista aos cegos. Vamos ficar em pé. Temos poucos minutos. Vamos cantar. Vamos orar. Deus querido, a tua palavra foi exposta. Eu tenho certeza na ação do teu Espírito, na revelação do teu Espírito. Abençoe esses meus irmãos, Senhor. O que mais eu peço por eles, e por mim também, é que assim como este cego viu por dentro e viu por fora, nós venhamos a ver, Senhor. Nós venhamos a ver, Senhor. A palavra seja revelada como nunca foi para cada um de nós. Abençoe este povo, Senhor, que tenha uma semana de paz, uma semana de fé, uma semana de revelação. Abençoe todos quantos hoje não puderam estar aqui, onde quer que eles estejam, sejam alcançados pela bênção que está na igreja agora, neste momento. Assim nós oramos crendo pela fé, em nome de Jesus. A igreja que crê diz. Então vamos aplaudir a Deus bem forte agora. Bem forte, dá glória a Jesus. Amém. E agora fala para o teu irmão: meu irmão, veja, meu irmão, vai em paz, veja. Veja, meu irmão, veja, meu irmão.